Bom, pessoal, bom dia a todos. Na aula passada a gente investigou um exemplo envolvendo polarização de um objeto e aí a gente aproveitou para obter o potencial elétrico, né, gerado por esse material polarizado, né? E aí, próximo passo agora é a gente investigar algumas coisas. Então, a gente quer investigar, por exemplo, como é que vai ficar a lei de Gauss elétrica, né, para o caso de um material dielétrico. A gente vai ver que a gente tem que fazer uma certa correção, né? E a gente tem que introduzir um outro vetor importante, né? um campo auxiliar, de modo que a gente vai acabar relacionando esse campo por meio de alguma lei de Gauss, né, com as densidades de carga que existem no material. Então, para isso a gente, né, parte de novo daquele potencial elétrico que a gente falou agora há pouco, né? Então, a gente vai ter um outro campo, né, que é deslocamento elétrico. E aí a gente vai ter uma lei de Gauss elétrica em materiais elétricos. Então, para isso, vamos voltar lá naquele potencial elétrico que a gente obteve em 151. Esse potencial elétrico em 151 a gente escreve assim. Então a gente tem dois termos que são integrais de volume, né, que envolvem densidades volumétricas, e tem um termo que vem de uma integração de superfície e envolve uma densidade superficial. Onde o vetor R, né, é R menos R'. A gente já usou isso aqui uma vez, né? Então, a contribuição por potencial elétrico vem do volume, né, dado por os dois termos iniciais, e por uma contribuição de superfície, dado pelo último termo. Bom, então agora a gente pode fazer duas hipóteses. Primeira hipótese. Digamos que o dielétrico ocupe todo o espaço, de modo que ele ocupa todo o universo. Então, ele na verdade não tem, já que o dielétrico ele é em todo o material, né, ele não tem uma superfície definida. A superfície dele teria infinito, né? Essa é uma hipótese matemática, né? De fato, os dielétricos não ocupam todo o espaço, né? Tá? Outra possibilidade, né, é considerar que o objeto material dielétrico, né, ele é um objeto real. E aí, nesse caso, né, a superfície dele é uma coisa que matematicamente não é bem definida, né? Pensando em termos microscópicos, você tem um material, a densidade desse material, né, quando você está indo para o que seria a borda do material, ela varia, na verdade ela vai diminuindo, né, até que você tenha uma interface, uma transição entre aquilo que é o que seria material e o outro lado, né, digamos assim, que em princípio seria um outro material, ou por exemplo vácuo, né, ou ar, e você tem uma transição entre essas coisas que na verdade é uma transição suave, né? O material não vai até um certo ponto e ele para, não é algo matemático. A superfície de um objeto físico real não é bem definida, apesar de macroscopicamente parecer, mas microscopicamente não é. Tá? Então,
Nos dois casos, a integração de superfície, então, a gente, já que a superfície ou ela está em infinito, porque o material dielétrico ocupa toda a região, ou ela na verdade não existe, né, porque a transição não é abrupta, né, e o que a gente chamaria de superfície não dá para definir exatamente, né. Nos dois casos, essa integração de superfície aqui acaba sendo nula. A gente não considera apenas a integração de volume, né. Então vamos escrever isso aqui. Ou você tem uma hipótese matemática, né? Ou você realmente pensa na realidade. Então, pensando formalmente, estritamente, o exemplo que a gente viu é um exemplo apenas teórico, né? Aquela bolinha onde você tem uma polarização P em toda a bola, né, uniforme, de modo que você tem ela, né, se estendendo de forma uniforme até a borda, sendo a borda uma superfície formalmente definida, né? E isso na prática não é assim, né? Então, o material ele vai variando sua densidade à medida que você chega perto da superfície. Então, falando em termos de densidade de massa mesmo. Inclusive, também vai acontecer isso com a densidade de carga, né? E aí, desse ponto de vista, né, pensando ou desse jeito, a contribuição da superfície, na verdade, ela se anula. E a gente tem que se preocupar apenas com a contribuição de volume. E aí, como a gente tem apenas a contribuição de volume, né, a gente pode pegar e juntar as duas densidades de carga numa integral só. E aí, como eu falei antes, né, o potencial que o observador já mede, e também o campo elétrico que ele mede, é o resultado da composição dessas duas coisas aqui. Então ele não sabe qual parte do potencial é gerado por isso, qual parte do potencial é gerado por isso, se existe isso, ou se existe isso, ou existe ambos. O que ele vai observar é o resultado final disso.
de modo que a gente pode pegar, né, e definir uma densidade efetiva de carga, né. Então, numa posição R, né, a densidade efetiva vai ser a soma das duas densidades volumétricas. E aí, como tanto uma densidade quanto a outra, né, acabam entrando na formação do potencial elétrico e também na formação do campo elétrico, a lei de Gauss elétrica vai envolver essa densidade efetiva. Na forma diferencial, vai ficar divergente de G, aqui vai entrar toda a densidade de carga. Então, a densidade de carga livre, que era o que a gente tinha antes, como a gente não tinha o material polarizado antes, era só isso, mas agora também aparece a densidade de carga de polarização. Então a lei de Gauss ela é modificada. Aparece aqui, né, a densidade efetiva de carga, que é a soma das duas densidades. No caso, os casos que a gente tinha visto antes de trabalhar com materiais elétricos, né, ρ era zero. E aí a gente tinha simplesmente divergente de E igual a ρ sobre ε0. Quando a gente tem materiais elétricos, a lei de Gauss elétrica, nesta forma, né, deve ser corrigida para introduzir com a densidade de carga de polarização. Bom, aí a gente pode reescrever isso aqui. Já que isso tem a ver com divergente, né, de P. Então, primeira coisa, a gente pega o ε0 e passa para o outro lado. Então, é ε0 divergente de E igual a ρ menos divergente de P, onde a gente usou a relação 150. Né? Aí, esse vem para o lado de cá. Então, divergente de P. Esse a gente pode colocar aqui dentro. Sim. E a gente pode colocar o divergente em evidência, né, compondo os vetores dessa forma aqui. E aí, isso aqui é um vetor. E a gente vai definir esse vetor. Esse vetor, que é uma composição entre a polarização e um múltiplo do campo elétrico, ε0 vezes Z, esse vetor a gente vai chamar de D, e esse vetor chama-se deslocamento elétrico.
E aí, definindo esse vetor, esse D, que é uma composição entre E e P, a gente obtém uma lei de Gauss, né, que envolve D, que é essa daqui. Que é uma forma de lei de Gauss diferencial, né, só que para D. Né? O que tem de interessante nessa forma é que aqui entra apenas, né, a densidade de carga livre, aquela que a gente estava acostumado a trabalhar. Não entra a parte de polarização nessa coisa. Então aqui a gente já vê duas coisas. Primeira coisa é que na lei de Gauss para D não entra a densidade de carga de polarização, mas entra D. E D é uma composição de dois vetores que envolve campo elétrico e polarização. Então, não entra a densidade de carga de polarização que depende de P, nesse lado. Mas aqui nesse lado entra P. Segunda coisa é que na forma da lei de Gauss elétrica, que então é para E, campo elétrico, a densidade de carga que entra é a densidade efetiva, que é aquela densidade que entra lá, ρ, mas também entra a densidade de polarização, I, a qual, né, depende de P. Então, quando você tem um material dielétrico, seja usando a forma 163, seja usando a forma 160, né, ainda que aqui não apareça a densidade de carga de polarização, a polarização de algum modo aparece. Então, você tem aí, né, um jogo entre não aparece a densidade de carga de polarização, mas o vetor que aparece é D na história. Aparece a densidade de carga de polarização explicitamente, e aí você tem o E, que em princípio é o que você queria achar. Tá? Bom, aí na forma integral, basicamente a gente pega isso daí, integra no volume, né? Então integra dos dois lados no volume, integral de ρdv vai dar carga no volume, a integral do divergente, a gente usa teorema do divergente, e a gente vai ter então d escalar n ds, né? Vai ser uma integral de ρ dv, que é simplesmente Q. A carga que está dentro do volume definido, né? E que tem uma superfície S também definida de acordo com o volume. Então, isso aqui é muito parecido com a lei de Gauss que a gente já usou alguma vez para campo elétrico, né? Quando você tinha materiais que eram materiais apenas metálicos, vácuo, etc. Né? Então, aquilo que você tem como ferramentas, como modos de usar essa equação para achar campo elétrico, você também pode fazer a mesma coisa para eventualmente achar D. Né? A gente já vai ver um exemplo disso, mas duas coisas para notar. Então, primeira coisa. Da expressão 162, a gente vê que D, deslocamento, e P, polarização, tem a mesma unidade. Que é, inclusive, Coulomb por metro quadrado.
a unidade do campo elétrico é a Newton por Coulomb, né? Então a unidade do D e a unidade do E são diferentes. D não é E. D não é campo elétrico. Com isso, né? Apesar de ser tentador escrever assim, D não sendo campo elétrico, não dá para achar D através de uma equação parecida com o que a gente tem para campo elétrico. Então, por exemplo, né, D não é algo tipo, pensando só no Y0 na história, tá? D não dá para achar através dessa expressão, né? Parece tentador escrever assim, né? Mas isso não é verdade. Isso acontece basicamente por causa do rotacional, do D. Então o rotacional de D, ele é ε0 rotacional de E mais a rotacional de P. Se o E é conservativo, esse rotacional aqui é zero. Mas em geral, P não necessariamente é conservativo. Então, em geral, D não é conservativo. Tá? E aí, como D não é conservativo, também não tem um potencial escalar para D. Só para a gente ilustrar um exemplo de aplicação disso, né, dessas ideias, né, um exemplo de uso dessa lei de Gauss para D, para mostrar que a gente faz, né, o procedimento do mesmo jeito como a gente faria para campo elétrico. Então, considere o seguinte.
Então a gente vai pegar um fio longo, né, e reto, e aí esse fio vai estar envolvido por um isolamento dielétrico, um isolamento plástico. Esse plástico, né, vai formar uma coroa em volta desse fio, uma coroa cilíndrica. E a gente quer achar o D. Então, basicamente, a gente tem um fiozinho. Nesse fiozinho tem uma densidade de carga lambda. E em volta do fiozinho a gente tem, né, uma camada plástica que acompanha o fiozinho. De raio A. E a gente quer achar o D, para esse caso. Então, a densidade de carga lambda fica no amarelo, no fiozinho, né? E em volta dele tem um plástico, uma coroa cilíndrica plástica. E a gente quer achar o D produzido no espaço por isso aí. Bom, para fazer isso, então, basicamente, o que a gente faz é envolver esse objeto, né, para poder usar aquela relação de ilha de Gauss. Então, uma superfície gaussiana, formato cilíndrico, de raio ρ e um certo comprimento L. E aí, d escalar n ds nessa superfície vai ser, adaptando a expressão que a gente tem, né, ao tipo lambda dl. Bom, como o fio é muito longo, né, dada a simetria do problema, a gente vai ter um D que ele é perpendicular ao fio. E aí, como ele é perpendicular ao fio, nas tampas, né, nas duas tampas, D escalar n dá zero. A gente tem apenas algo na lateral. Então, na lateral, a gente vai ter D e N sendo paralelos, né? E na lateral a gente tem um D, ds, lambda L do outro lado, né? Porque a integral em dl vai dar o L. Isso aqui vai dar simplesmente D vezes a lateral 2πa L. Aliás, 2πa não, 2π ρ. Lambda L, cancela-se o L. D lambda sobre 2π ρ, né? Ou vetorialmente lambda sobre 2π ρ versor. Esse é o D. Se o ρ é maior que A, então o que você tem na verdade é vácuo. Então, e aí, já que está em vácuo, né, a polarização é igual a zero. Nesse caso, né, como D é ε0 e
mais P, a gente vai ter simplesmente ε0e, e o E vai ser D sobre ε0, o que vai dar lambda sobre 2πε0 ρ versor, que é o resultado já conhecido, né, para o campo elétrico de um fio muito longo e reto. Tá? Só que isso aqui vale só para ρ maior que A. Para ρ menor que A, a gente não pode achar o campo elétrico. Por quê? Porque a gente não tem a polarização. Então, a gente precisaria saber quanto é que vale a polarização para daí poder achar quanto é que vale o campo elétrico, né, para ρ menor que A. Né? Isso significa que a gente vai ter que saber algo mais a respeito desse material aqui. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas antes disso, e isso é a próxima aula inclusive, a gente precisa falar sobre condições de contorno, né, envolvendo justamente os campos E e D quando você tem uma interface, né, entre dois materiais. Porque isso vai ser necessário para você poder investigar e achar quanto vale, né, eventualmente e efetivamente E e D. D não é tão importante assim, importante mesmo é E. Quanto é que vale o E para um dado problema específico posto. Tá? Então, o próximo passo é a gente investigar condições de contorno para D e E. Então, pessoal, se gostou, né, dá um joinha, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo seus comentários e até a próxima. Tchau!